Turma, confesso que essa semana o grande desafio, além de uma série de intercorrências, foi pensar num texto e depois de algumas tentativas eu vou fazer um teste de conversa aqui com vocês hoje. Então, às vezes eu faço isso aqui na igreja, às vezes dá certo, às vezes não, mas de lidar com o texto bíblico de uma forma levemente diferente. Os irmãos sabem que eu tento ser organizado com o texto muitas vezes, a gente divide em pontos, usa eventualmente a mesma letra para lembrar os pontos. Hoje o sermão não tem ponto, nem é sermão. Hoje é uma conversa de Bíblia aberta. Pode ser? Vamos fazer? Já deixa a sua Bíblia aberta então, a partir de Gênesis 30. A gente vai de Gênesis 30 a Gênesis 50. Tranquilo, não é? Terminaremos, são 11h20 e terminaremos perto do horário. Fica tranquilo. Por algum motivo, turma, hoje é Dia dos Pais. O Dia dos Pais tem sido cada vez menos celebrado. Eu não sei como estão as escolas hoje, mas o que eu sei é que cada vez mais se suprime primeiro o Dia dos Pais, eventualmente o Dia das Mães e agora está o Dia da Família. Muitos têm optado por isso. Mas há motivos, inclusive, até, sejamos honestos, culturais, sociais, que são justos para a gente suprimir o Dia dos Pais. Aliás, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso foi feito com inteligência artificial, né? Ela não está tão inteligente assim, né? Mas dessa vez pode. Eu comando aqui? Então, olha aqui. O título, então, do que nós vamos estudar hoje, nesse dia que tem sido cada vez menos celebrado, é O Filho de Jacó. Mas você vai pensar, mas peraí, mas Jacó tem vários filhos. Pois é, mas tem o filho. E daqui a pouquinho a gente vai lidar com esse filho de Jacó. Vocês já sabem quem é, claro. Mas mencionando como tem sido a atualidade, há um motivo até muito brasileiro do Dia dos Pais ser cada vez menos celebrado. O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, escrito em 1960, ele num dos capítulos ele menciona que grande parte dos lares brasileiros são lares sem pai. Olha o que eu estou dizendo. Ele escreveu em 1960. Agora, o que ele escreveu em 1960 é muito válido hoje. Em determinadas camadas, ou as pessoas não têm pai, e em outras, quando tem, mal se conversa. Uma mãe é bem mais difícil dela abandonar a família e os filhos. E isso mostra que, de fato, na nossa cultura brasileira, a questão do pai tem sido um problema social e cultural de décadas. Mas para mim tem sido interessante essa questão do Dia dos Pais agora, porque passamos um tempo juntos essa semana em São Paulo. Meu pai está fazendo uma série de exames e estamos num processo de descobrir ainda certinho o que está acontecendo. Mas 79 anos, né, pai? É. Então, 79 anos, cada um de nós, né, vai chegando naquele momento que você arruma aqui e depois tem que arrumar ali, e isso faz parte da vida. Mas eu pensei muito nesse sermão quando estava com ele nos exames que ele fez em São Paulo por 2 dias. E foi ali que eu li esses capítulos e quero então ler junto com vocês e trazer algumas observações do texto bíblico, então de forma muito resumida. Eu refiro-me então à história de José e de Jacó. José e Jacó é uma história, é um relacionamento, eu vou enfocar nessa história o relacionamento pai e filho. Tem muitos enfoques que a gente poderia dar nessa história, mas na relação pai e filho é uma relação muito intensa, marcada por um profundo amor entre os dois, mas ao mesmo tempo por idas e vindas, avanços, recuos, separações, reencontros. E eu quero começar então pelo começo. E eu quero começar pelo nascimento de José. O nascimento de José ele é narrado no capítulo 30 de Gênesis. Só para te dar um contexto, Jacó, o pai de José, no capítulo 30, é um garotão, viu, pai? No alto dos seus 77 anos.
né? Então, está em tempo ainda, né, turma? Ele vai ser pai de José nessa idade. Então, 77 anos, é um menino, né? É um menino. E por isso, inclusive, que José é tido como o filho da velhice. Alguns vão dizer que até Jacó era mais velho quando ele vai ter José, ele vai ter os outros irmãos antes, com 77 anos, enfim. Mas seja como for, não era um garoto. Jacó, quando vai ali encontrar com Labão, que vai se tornar o sogro dele, ele se apaixona por uma das filhas de Labão, pela Raquel, e ele vai casar com a Raquel, ele pede a Raquel em casamento, e Labão, que era um camarada muito esperto, fala: eu te dou minha filha em troca de 7 anos de trabalho. E Jacó gostava tanto de Raquel que ele topa. E eles vão casar e acontece um episódio na noite ali do casamento, na noite de núpcias e tudo mais. Moças, não reclamem se o seu marido não reparou no seu corte de cabelo. Porque Jacó não reparou que ele casou com a mulher errada, né? Pode ser pior, sempre pode ser pior, né? Então no dia seguinte ele descobre que não era a Raquel, que era a Lia. E ele então negocia e por mais 7 anos ele casa com a Raquel. E agora Jacó não tem uma esposa, mas tem 2. E me parece que e Jacó ama a Raquel, mas tem a Lia ali. E Raquel, a esposa amada, ela tem um problema, ela não pode ter filhos. E naquela cultura, não ter filhos é um grande problema para a mulher. E ela não pode ter filhos, mas a Lia, por outro lado, ela é quase uma Alemanha, né? No primeiro tempo com o Brasil, né? São 1, 2, 3, 4, 5 filhos e ainda mais uma filha. Isso, então a Lia é uma máquina, né? Então, e a Raquel não é. E a Raquel, ela fica ali muito triste. E depois Raquel decide dar sua serva para Jacó. Jacó surpreendentemente aceita, tem mais uma mulher. E aí ele tem filhos com a serva de Raquel. E aí Lia fala: quer saber? Então vou entregar minha serva. E Jacó também aceita. E tem filhos com a serva de Lia. Mas diz o texto de Gênesis 30, 22. É um texto muito bonito. Abra comigo aí Gênesis 30, 22. Eu falei para vocês abrirem, mas eu fui malandro, eu pus os textos lá, tá bom? Gênesis 30, 22 fala o que acontece quando Raquel vai ter o filho dela. E quem é esse filho? Diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e Deus deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Eu acho bonito desse texto, embora seja uma indicação muito específica do episódio de Raquel dando à luz a José. Quando o texto diz Deus se lembrou de Raquel, dá a ideia de que mesmo numa situação tão disfuncional quanto essa família, Deus está envolvido, especialmente nesse processo da gente ter filhos. No dia que sai aquele teste, né, com os 2 tracinhos, indicando uma gravidez, é Deus intervindo na nossa história. Mesmo que dê tudo errado, e às vezes dá numa gravidez. Mas a realidade é que é Deus ouvindo muitas vezes a nosso clamor e a nossa oração, como no caso aqui. E olha o que acontece no versículo 24 e 25, diz assim: deu-lhe o nome de José. Olha a Raquel aqui, ela dá o nome do menino de José. E disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, Jacó esse é o 11º. Olha a diferença de perspectiva. Para Raquel é o primeiro, para o pai é o 11º. Então Raquel diz: que Deus me acrescente outro filho. Mas Jacó diz, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para minha terra natal, aqui não está dando certo, já tem muito filho aqui. É uma diferença de perspectiva muito interessante. Ela não está satisfeita ainda, ela quer mais filhos. Mas é interessante que Jacó, e eu falei que Jacó tinha 77 anos, eu me enganei, desculpa, turma. Quando Jacó vai para Labão, ele tem 77 anos. Quando ele tem José, ele está com 91 anos. Imagina você ter um filho com 91 anos. E isso toca o coração de Jacó. Ele é um filho de alguém já idoso.
E é interessante que Jacó ainda vai ter mais um filho com Raquel, que é Benjamim, mas José se torna, nós vamos ver já já, a menina dos olhos de Jacó. Jacó olha para esse menino e se apaixona por ele. E onde está isso? Vou pedir que você pule para o capítulo 37. Eu falei que era do 30 ao 50, mas eu não contei que a gente ia pular, né? E diz assim, o versículo 2 do capítulo 37. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são aquelas servas que tiveram os filhos, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Demos um pulo de 17 anos. Jacó está com 108. José está com 17. Você imagina essa diferença. Jacó já não tem aquele vigor de falar, vou ver o que os meninos estão fazendo. O que ele faz? Ele fala o seguinte, Zezinho, vai lá. Olha o que os meus filhos estão fazendo. E o que José faz? Ele vai. Ele vai. Alguns comentaristas vão dizer que quando usado esse verbo contava ao pai, o verbo hebraico dá a ideia de contava ao pai com malícia. Não era só que contava, narrava, assim, como observador neutro da história. Pai, você não sabe o que o Rubem fez. Nossa, você não tem noção. O Dan, né? Você não sabe o que ele aprontou. Simeão. E ele contava com maldade. E dá a ideia de que, neste momento, José não é inocente. Então, ter um dedo duro na família é chato. Vocês já tiveram os seus irmãos na sua família? Não é? É ruim, né? Mãe, ele me bateu. Né? Ouviu essa frase algumas vezes, pai? Não é? Mãe, ele me bateu. Né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não que eu fosse um menino mau, mas eu era muito mau. É isso que eu quis dizer. Mas sendo já um pecadorzinho, Jacó piora a situação de José. Porque olha o que diz o texto, versículo 3. Ora, quando começa esse ora, é algum dado interessante. Ora, Israel, que é o outro nome de Jacó, que já é um Jacó transformado, hein? E Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na velhice. O velhinho de 91 teve um filho e falou, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Olhando esse versículo pelo lado ruim, José é o filho favorito. Rapaz, Jacó tem esse monte de filhos, mas ele tem um nitidamente favorito. Ele ganha presente. Tem problema dar presente para o filho? Ele ganha presente, os outros não. Ele ganha um presente que todo mundo quer ter. Né? Quando eu era adolescente, eu lembro que eu comprei um boné fluorescente. Agora, eu tenho dúvidas, eu não lembro, talvez meu pai e minha irmã lembrem. Eu não lembro se o boné era amarelo, era verde, então era verde. Tá? Então, fluorescente. Você imagina, você se torna ponto de encontro da família. Né? E é o que Jacó faz com o filho favorito. Ele compra ele faz uma túnica colorida. Por que esse dado interessante? É difícil você colocar cor na roupa na antiguidade. Porque demanda um trato do tecido. Então, é uma coisa de marca, né? Então, é interessante como acontece aqui. Turma, José fere um princípio básico de educação de filhos. A Bíblia não trata isso como algo neutro. José fere o princípio não da igualdade, porque não é esse o princípio, é o princípio da equidade. O que eu estou dizendo? Você não precisa tratar os filhos igual.
Você trata diferente porque são diferentes, mas você trata diferente na medida das suas diferenças. Isso é equidade. O que eu estou dizendo? A gente tem que ser justo com cada um. Se algum precisa de mais disciplina, eu dou mais disciplina. Se o outro precisar de mais, eu dou mais para o outro, ou para o outro, ou para o outro. Mas há um trato de justiça com cada um deles. Há um trato de amor e dedicação com cada um deles. É claro que filhos são diferentes. Bem diferentes às vezes. Mas o cuidado deveria ser o mesmo. A preocupação, as expressões de amor. E não tem como dar certo, turma, uma família em que um filho é preferido às vezes de um pai ou de uma mãe. Se dou melhor com ele. Não tem como dar certo isso. A Bíblia faz uma avaliação aqui, uma avaliação implícita de que vai dar ruim isso daqui. Essa é a parte ruim aqui, dessa ideia de que Israel gostava mais de José. Mas não é só a parte ruim. O problema não é que eles se amavam. É o problema que eles se amavam em detrimento dos outros. Mas a parte boa é que nós temos uma relação pai e filho entre esses dois de um vínculo muito forte. É isso que vocês vão ver até o fim da história. Jacó e José, como pai e filho, eles se amam de um jeito que é impressionante. E isso é tido, de certa forma, neste relato até o fim, como algo positivo. E por que eu falo isso, turma? Esse aspecto do amor, é muito comum você ver filhos querendo sair logo da casa dos pais. É claro que há um aspecto bom de querer sair para ter uma vida independente, para levar a sua vida, mas às vezes quer porque não há um ambiente de amor em casa. Não há afeto, não há conversa. Tem casa que não tem nem briga. Você fala, que bom. Não necessariamente não tem briga porque não tem convívio. O pai sai 5 da manhã, volta 10 da noite, e se você tem uma rotina assim, vai ter que criar um mecanismo de convívio. Agora, olhando pelo aspecto negativo, olha o resultado disso daqui. Quando seus irmãos de José, viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, porque não precisa nem falar, né? Pessoal, quero reunir vocês, eu tenho um presente. Para quem? Para quem? Quem será? José. Aí todo mundo esperando ele abrir mais a caixa, mas não tem caixa. Só tem uma. Odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Você imagina você ver seu irmão, seu preferido. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, não sei se isso é possível, mas diz o texto, então eles passaram a odiá-lo ainda mais. Essa relação de Jacó e José causa ódio, e José ainda não tem sabedoria. Ele conta um sonho em que ele vai ser reverenciado pelos irmãos. E aí tem o sonho, que é aquele sonho dos feixes, do sol e da lua, das estrelas. Ele conta para todo mundo, e olha que interessante a reação dos irmãos e do pai. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu. Que bom que ele repreendeu. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Versículo 11. Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. É que interessante, o Jacó até reclama, mas vendo o ciúme ele não faz nada. Há uma omissão de Jacó aqui. A coisa vai se agravando. E aí os irmãos um dia vão pastorear no campo e Jacó continua nessa relação especial com José. E eu quero gastar um tempinho aqui nessa parte aqui. Jacó então, Israel disse a José:
Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Para quê? Dedo duro. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Eu quero chamar a atenção para essa expressão sim, Senhor aqui. Eu não acho que a gente precisa chamar o pai de Senhor. Cada família tem a sua dinâmica aí. Se na sua família você chama, não tem problema. Para mim não é esse o ponto do texto aqui. Mas eu quero chamar a atenção a algo importante aqui. Essas são as últimas palavras registradas de José, antes dele ser vendido para o Egito. Eles não sabiam, Jacó não sabia, José não sabia, os irmãos não sabiam. As coisas vão acontecer depois muito rápidas. Mas neste momento, José não sabe, são essas as últimas palavras que ele vai falar para o seu pai. Sim, Senhor. Eu vou. Papai, eu vou. Sim, Senhor. E a minha pergunta para você é: você vai ter provavelmente um tempo com seu pai hoje. Sabe? É o telefone, no zap, se o seu pai ainda é vivo. Ou é presente, ou você tem contato com ele, você vai ter. Lembre-se do seguinte: a gente nunca sabe quando serão ditas as nossas últimas palavras. No caso aqui, não serão as últimas. Mas Jacó e José não vão se falar pelos próximos 22 anos. 22 anos de José exilado no Egito. Então, o texto faz questão de demonstrar que, embora haja toda essa disfuncionalidade na família, entre Jacó e José há um profundo respeito. Nenhum filho se arrepende quando ele trata seus pais com respeito, especialmente nesses momentos em que há alguma distância ou não. Nós sabemos de casos de pessoas que morreram indo dormir. Olha o respeito manifesto aqui. Honra teu pai e a tua mãe. E eu acho bonito que esse respeito é um respeito que é um mandamento. Tá? Aqui eu coloquei o texto dos 10 mandamentos. Ele é repetido no Novo Testamento. As últimas palavras de José para o seu pai são de profundo respeito. Alguém que, naquele momento, você nunca sabe, turma, quando é o último momento. Nunca sabe. Se a gente tem um padrão de honra ao pai e à mãe, não interessa tanto quando é o último momento. Ainda que haja até um deslize numa frase. Mas se há, são essas as coisas que ficam. Eu imagino Jacó depois lembrando do dia em que se despediu de José nos próximos 22 anos. E José, com todos os problemas, ele obedece. Obedece respeitosamente e vai ali encontrar os irmãos. Acho que eu só vou mencionar uma história antes de mostrar nesse aspecto aqui. Uma pessoa próxima de mim, que não mora em casa, mas é uma pessoa próxima, não é um de nós 4 aqui, ela mencionou algo que eu tenho pensado e uma determinada situação familiar que nós temos e que, para mim, Pedro, é mais cômodo ficar longe. Há situações familiares que são difíceis, que é mais cômodo e mais fácil ficar longe, não é? Não é verdade? Tem determinadas pessoas, relacionamentos em que a distância nos protege de problemas. Mas essa pessoa, sabendo disso, chegou para mim e disse: Pedro, eu tive uma pessoa assim na minha família que foi a minha irmã. Essa pessoa me falou. Pessoa muito difícil. Muitos problemas. Inclusive com problemas financeiros
que a gente tinha que intervir, eventualmente. Era minha irmã e eu ajudava. E muitas vezes eu deixei de ver essa pessoa por causa dos problemas que ela causava. Até o dia que eu recebi uma ligação e ela morreu. E eu nunca mais pude ir lá. E eu lembrei das vezes que eu podia ter ido e eu não fui. É interessante isso. Essa dimensão de que a perda nesse mundo caído, ela está um passo adiante. E eu tenho pensado, eu tenho falado, cara, eu vou ter que mudar essa situação. Eu creio que eu estou errado. Que é necessário, às vezes, receber um problema externo, mas por amor. Sem fazer grandes teologias aqui, mas é interessante ver que a imprevisibilidade ela compõe a existência até dos planos de Deus. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair para casa agora. E acontece que José vai lá ver seus irmãos. Há todo aquele episódio, eles falam, se reúnem, estão vendo José lá de longe. Também, né? É o rapaz com o boné verde, né? Chegando com a túnica colorida. E todo mundo fala, quem é? Quem será que é? Que chegou com a roupa fluorescente. Quem é? E aí eles veem que é o José, eles articulam, nós vamos matar, vai pegar. Ele sempre tem um engraçadinho que grita, pega, não sei o que lá. E aí o mais velho fala, não vai matar. E aí ele sai, eles jogam José no poço, passa uma caravana, eles falam, quer saber, vamos ganhar um dinheirinho? E eles vendem José. José está indo para o Egito, e eu só quero pontuar, depois a gente vai fazer mais um salto nessa história, ao que acontece agora no momento em que eles precisam, de alguma forma, dar uma justificativa para o pai desse sumiço de José. E a estratégia que eles têm, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho, não é do nosso irmão. Olha o ódio, o rancor aqui. Aquele seu filho lá, é essa roupa dele? Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Eu acho interessante algumas coisas aqui. Primeiro, na hora de jogar no poço, todo mundo é homem. Na hora de contar para o pai, eles mandam um recado. Ah, manda um recado aí. E eles estão achando o seguinte, o pai vai ficar chateado, mas está tudo bem. E aí vem o versículo 34, capítulo 37. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e olha o que diz o texto, e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. É interessante aqui o que acontece. Primeiro que eu fiquei quando eu li esse texto, fiquei com raiva dos irmãos. Agora tinha que ser homem. Agora, vendo o estrago que eles fizeram, agora, rapaz, isso é uma besteira. Olha como o pai está. Mas aprendendo algumas coisas interessantes aqui, nessa conversa de texto aberto aqui. O que acontece aqui de forma aparentemente trágica, pelo menos assim pensava Jacó, não é distante da realidade que eu e você, quando somos pais, de um jeito ou de outro vamos experimentar. Aprendam o seguinte, no dia que a gente teve esses coisinhos, chamado filho, há um momento necessário de separação. Filho é feito para sair. Pelo bem
ou pelo mal. Aliás, o texto bíblico fala que quando é pelo bem, deixará o homem pai e mãe. A responsabilidade de sair é do filho. É ele que deixa pai e mãe. Às vezes a gente dá uma ajudinha. Mas pelo mal, às vezes o filho deixa pai e mãe da forma que a gente jamais gostaria. Eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Eu não consigo imaginar. O texto diz que ele chorou muitos dias. Eu choro a minha avó, que morreu faz 20 anos. E ela era avó, 86 anos. Uma morte natural. Conversando com um pastor amigo da nossa turma, a Adriana e Noboruma ali, ele falou que fez um enterro de um menino da igreja dele que tinha 13 anos e que morreu afogado. Ele falou: Pedro, eu não tenho consolo. Tudo que a gente fez como igreja foi chorar, chorar, chorar e chorar. Diz aqui o texto, todos os filhos vieram consolá-lo. Que raiva desses caras. Como assim, cara? E Jacó reconhece a gravidade, chorando desceria a sepultura. A perda de um filho é uma dor que fica para sempre. O que eu posso oferecer para vocês é o seguinte: a perda de um filho é uma dor muito grande. Muito grande. Mas só lembra o seguinte: Deus sabe como é essa dor. Ele tinha um filho e ele entregou em nosso lugar. Deus sabe como é essa dor. O texto então agora vai deixar a família de Jacó de lado e vai acompanhar José no Egito. José chega lá, vai para a casa de um homem importante, trabalha lá por alguns anos, é bonitão, é jovem, a esposa do cara fica de olho nele e tenta aprontar com ele, e ele foge, ele é acusado injustamente, vai para a cadeia, prospera na cadeia. Na cadeia ele interpreta sonhos, e aí fala, o sonho dá certo, o copeiro que estava na cadeia com o sonho interpretado vai para trabalhar para o rei, esquece do José, José continua na cadeia, até que depois o faraó tem aquele sonho dos 7 anos de vacas magras, vacas gordas, e seguido 7 anos de vacas magras, e aí de repente José se encontra agora na corte de Faraó. E nesse processo todo só se passam 13 anos. 13 anos, cara, sem ver a família. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Lembra da túnica com 17, agora com 30, 13 aninhos. E dos 13 anos passam 7 anos de fartura, e aí começam os 7 anos de vacas magras. Então estamos falando agora de 20 anos depois que José saiu de Canaã e foi para o Egito. E agora, nesse processo das vacas gordas, José casa no Egito. E eu acho interessante, quando ele casa, o nome que ele dá para os filhos. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, olha o nome que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esqueceu o sofrimento e a casa de meu pai. A casa ele esqueceu, o meu pai não. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ué, ele é o segundo do Egito, está rico, mas ele considera a distância do seu pai sofrimento. E chegam os anos de fome, a fome é no Egito, é em toda a terra, e o pessoal de Canaã também tem fome. E a fome chega na família de Jacó, que está lá há 20 anos cuidando da vida. Os irmãos. E aí Jacó fala: turma, precisamos
comprar trigo e eles... Então Jacó fala, vamos, vai todo mundo para o Egito comprar trigo, e Jacó manda todo mundo para comprar trigo, e ele manda os filhos com exceção de um. Desculpa. Gênesis 42:4, Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. O irmão de sangue não vai. Porque Jacó sabe a dor que é perder um filho da esposa preferida. Embora isso seja uma frase bem ruim. Chegando lá, José encontra com eles uma primeira vez. José os reconhece, eles não reconhecem José, se prostram diante de José. Mas eu acho interessante, quero só pontuar um negocinho aqui, que eles têm a consciência pesada. Olha Gênesis 42:21. José fala o seguinte, eu vou deixar o trigo para vocês, mas vocês são espiões, eu quero que vocês voltem aqui mais uma vez e tragam o irmão caçula, o Benjamim, o irmão de sangue. E eles aqui, olha lá, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Quem é? José, 20 anos antes. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida. Mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Estes irmãos estão atormentados pela sua consciência. Eles vão para a terra de Canaã, consomem toda a comida, e chega uma hora a comida acaba e falam, pai, nós temos que voltar para o Egito, tem um homem lá, só que ele falou que a gente só volta com Benjamim. E aí Jacó não quer deixar, enfim. E aí chega uma hora, a fome é tão grande que ele fala, tá bom, vai, leva Benjamim e aconteça o que acontecer. E eles vão a segunda vez agora com Benjamim. Um dos irmãos tinha ficado preso, inclusive, e eu quero pontuar essa segunda conversa para a gente já seguir para o final aqui. Eles vão para a casa de José. Quando José chegou, eles o presentearam com o que haviam trazido e curvaram-se diante dele até o chão, cumprindo aquela profecia e tudo mais. Então ele perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? De quem José quer saber? É do Jacó. E eles responderam, nosso pai vive, passa bem e tudo mais. E aí é todo um episódio de eles saírem com trigo, tem uma taça escondida nas coisas de Benjamim. José quer que esses irmãos depois quer que o irmão de quem tem a taça escondida volte e seja escravo dele. E é interessante que quando eles voltam, eles vão encontrar com José. E é muito interessante que agora José fala assim, deixa Benjamim aqui. E eles falam não. De jeito nenhum. Eu já pulei aqui demais. Deixa eu só comentar algumas coisas interessantes aqui. Quando Jacó diz, como vai o pai de vocês? 22 anos depois, vendo Benjamim ali. Turma, a gente nunca esquece dos nossos pais. Eu vou falar algo para vocês aqui. Mesmo quando o pai não é bom. Eu vou contar uma história muito pessoal para vocês. Muito pessoal. Envolve pessoas da minha família. Muitos anos atrás eu estava em casa. Nós vemos uma família em que a família da minha mãe, o pai abandonou a família da minha mãe quando minha mãe era pequena, tinha 5 anos. Foi ter outra família. Eu vi aquele senhor, eu não consigo chamar de avô, nunca tive relacionamento com ele. Eu vi esse senhor uma vez na minha vida. Tocou a campainha em casa e eu olhei lá, lembro até hoje, pois não, eu sou seu avô. Sua mãe tá? Mãe, tem um homem aí falando que é vô. E ele foi lá pedir dinheiro. Foi a última vez que eu vi.
Mas o que eu vou contar agora para vocês, para dizer que a gente não esquece, ainda quando o pai é ruim. Alguns anos se passaram. A gente estava se preparando para ir com a família jogar bola no dia seguinte, num sábado. Era uma sexta-noite. Toca o telefone em casa, eu atendi. Pois não, a sua mãe está? Sim, é uma voz de mulher. Conversei com minha mãe esses dias sobre essa história. Minha mãe pegou o telefone. A pessoa falou algumas palavras. E eu lembro até hoje o grito da minha mãe. Um grito de profunda dor. E a minha mãe dizia o seguinte: ele estava tão perto. Por que você não me avisou para que eu fizesse uma visita? Foi o dia que meu avô morreu. Tendo abandonado a família, a minha mãe chorava como eu nunca vi. Tendo querido reencontrar o pai. Você imagina alguém que gostava do pai, que era próximo. A ansiedade de ver o pai. Eu vou pular algumas coisinhas aqui, porque eu quero chegar nesse final aqui. Chega um momento, então, que Benjamim vai ser preso, e aí os irmãos se colocam no lugar. Judá fala, faz o seguinte, me deixa preso. E ele vai falar, sabe por quê que você vai me deixar preso? Versículo 22 do capítulo 44. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Como poderei eu voltar, Judá está falando, versículo 34, a meu pai sem levar o jovem Benjamim comigo? Não, eu não posso ver o mal que sobreviveria ao meu pai. Há uma mudança nos irmãos. Com a morte de José, eles viram que isso doeu. E agora com Benjamim ficando, falando, não, a gente fica, mas ele não, ele vai. E o texto diz, a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair a todos, os egípcios. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Nem precisava, porque é o que diz o texto. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. E aí José diz, eu sou José. Eu não coloquei aqui, eu vou pedir que você abra comigo Gênesis 45, 3. Quando ele diz, eu sou José, adivinha qual foi a primeira coisa que ele falou para os seus irmãos assim que ele se revelou como irmão que tinha sido vendido? Dá uma olhada. Então disse a seus irmãos, eu sou José. Próxima pergunta. Meu pai ainda está vivo? Ele já tinha perguntado. Mas no momento que ele fala, eu sou seu irmão. E o papai? Há todo um episódio de perdão, de reconciliação, eles comem com José, eles levam carruagens para o Egito, Jacó estranha, fala, não é possível, José está vivo, e decidem levar todo mundo para a região do Egito, e enfim, há toda uma história, o faraó entra na brincadeira, fala, vamos pôr eles num lugar legal, e tem toda uma situação. Então Jacó e sua família, 70 pessoas, saem de Canaã e vão morar no Egito, mas José ainda fica no Egito. E eu quero pontuar agora o momento do reencontro. Então, no capítulo 46, versículo 28. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen, que era a região que eles iam morar. Jacó não sabe onde é, fala, vou mandar o Judá. Quando lá chegaram, olha o que diz o texto. José de carruagem pronta. Ele estava lá aguardando o momento do pai voltar. Ou chegar. Partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel.
E olha que bonito agora. Começa a música. Assim que o viu, José correu para abraçá-lo. E abraçado a ele, chorou longamente. Que choro, hein? Nós estamos falando de um Jacó com 131 anos. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Quando Deus restaura, turma, uma situação dessa, o choro é longo, mas é de alegria. Turma, se você tem pai vivo hoje, dá tempo. Dá tempo de restaurar. Dá tempo de perdoar. Dá tempo de reencontrar. Se você não tem, você aguarda um pouquinho que eu já vou te falar um negócio. Mas se você tem, dá tempo. Pai, vou ter que te dar um abraço hoje. Tudo bem? Você permite? Dá tempo, turma. A gente está vendo a velhice, ela é o tempo da fragilidade, mas ainda dá tempo. E chega a última parte, que é a última parte que eu quero contar para você. Se você não chorou agora, provavelmente você vai chorar agora. 17 anos depois chega o momento de Jacó morrer. Tá velhinho, 147 anos, viveu um pouco, né? Viveu alguma coisa. E Jacó reúne seus filhos, chama José e ele dá algumas instruções. A instrução é: filhos, eu quero que vocês façam a minha sepultura onde meu avô, Abraão, sua esposa, a Sara, depois onde meu pai, Isaac, minha mãe, Rebeca, e a minha esposa, Lia, foram sepultadas. Quando eu morrer, é para lá que eu quero ir. Ele abençoou os filhos de José. E no versículo 33 do capítulo 49, abra comigo aí. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Infelizmente, alguém acabou o capítulo aí. Porque o capítulo não acaba aí. O capítulo acaba no versículo 1 do capítulo seguinte. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Uma das coisas mais difíceis da gente ter pai e mãe é que eles morrem. Para alguns é de repente. Para alguns foi lá atrás. Para outros a morte chega aos poucos. Cada dia a gente vai vendo a vida e o brilho no olhar escoando pelos dedos, até que chega o dia que acaba. Vai chegar o dia em que eu vou anunciar no grupo da igreja, para cada família que tem pai aqui ainda: queridos irmãos, peço que orem por fulano, por ciclano, por mim, porque hoje, infelizmente, meu pai faleceu. Ou o seu pai faleceu. Esse dia vai chegar para todos nós, se já não chegou para você. É muito legal quando os nossos pais, a gente sabe que estarão com Jesus. Cara, é muito bom, mas nem sempre acontece. Eu já perdi a minha avó que não era crente. Pior, nós que somos pais, vai chegar a nossa vez.
Mas sabe o que eu gosto da teologia bíblica? Que quando é crente, esse Jacó que ele é mencionado no Novo Testamento. E olha o que ele é mencionado. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Morreu, mas não morreu. Essa é a bênção de um pai crente. Se o seu pai é crente, que especial. Vai doer, mas dói menos. Se o seu pai não é ou não foi um crente, o que a gente oferece para você hoje é o nosso abraço. Eu lamento. Mas se o seu pai não é crente e está vivo, dá tempo. Dá tempo. Testemunho. Conversa. Liga. Se aproxima. Agora, se o seu pai não é crente, já foi, eu lamento, nós vamos chorar juntos. Mas eu quero te dar uma perspectiva. Não adianta mais olhar para trás. As boas memórias ficam. Registre essas memórias. Mas sabe qual que é a bênção de Deus? Você um dia pode ser um pai ou uma mãe tendo uma família ou às vezes cuidando de alguém na igreja de forma afetuosa. E você pode ser o pai ou a mãe crente. Misericórdia de Deus alcançou a gente, nós estamos aqui, todo mundo aqui é crente hoje. E a gente pode aproveitar, desfrutar já nessa vida com os nossos filhos, pelo menos, de um amor tão intenso como tiveram Jacó e José. Tirando os defeitos, né, turma? Não precisa ter só um filho, né? Por favor. E eu quero terminar falando uma coisa. Não é porque há problemas numa família, e essa de Jacó é ruim, hein? Dou graças a Deus pelas que eu tenho, porque com todos os problemas não chegou nesse nível ainda. Mas mesmo em uma família disfuncional, o que mais fica sempre é a graça de Deus. Eu quero orar e talvez chorar junto com alguns de vocês aqui hoje. Hoje é tempo da gente ser grato pelo que a gente tem, mas em vez só de lamentar o que a gente não mais tem, talvez produzir algo diferente daqui para frente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela história bíblica, complexa, grande, difícil, dos encontros e desencontros entre um pai e um filho como Jacó e José. Texto de muita dor, seja no momento da separação, e de muita alegria, seja no nascimento ou no grande reencontro que eles tiveram. Mas, Senhor, nos ajuda a perceber que os textos bíblicos existem com alguns motivos de nos encorajar, de nos corrigir, de termos a percepção do que podemos melhorar, seja nas nossas motivações, seja nas nossas ações. Te peço perdão por tantas vezes resistir em relacionamentos familiares a buscar um relacionamento, a dar outra face, a buscar uma proximidade, uma boa influência. E eu te peço, meus irmãos, que a gente tenha, naqueles relacionamentos que ainda existem, ou de pessoas que ainda estão vivas, tenhamos essa dimensão de que é uma parte do nosso ministério cuidar das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Quanto aos meus irmãos aqui que perderam seus entes queridos, seu pai, sua mãe, irmão, irmã, Senhor, consola. Que sejamos uma igreja que sabe chorar com quem precisa chorar e também se alegrar com quem se alegra. Mas nos dá a dimensão de que daqui para frente dá para ser diferente, não com os que se foram, mas com os que virão. Esse é o meu pedido, nos na dimensão da nossa responsabilidade e ao mesmo tempo gratidão por aquilo que nós já temos ou tivemos.
Obrigado porque meu pai está aqui e a gente pode estar juntos. E isso é também a expressão do teu amor, da tua graça. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Era isso, turma.